Olá, segunda série do ensino médio. Aqui fala é André, professor de biologia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algas, os principais grupos, as suas adaptações. Vamos lá? Alga é o termo que se refere aos organismos eucariontes fotossintetizantes, que, diferentemente das plantas, não apresentam embriões dependentes do organismo materno para sua nutrição. Por serem fotossintetizantes, são produtoras da grande maioria das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. Além disso, repõem o gás oxigênio na atmosfera. As algas, que são unicelulares ou multicelulares, podem ser encontradas tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, sobre superfícies úmidas. A classificação das algas é um tema bastante controverso, pois não há um consenso entre os cientistas. De qualquer forma, tal classificação é baseada nos tipos de pigmentos, na substância de reserva e na substância da parede celular. As euglenófitas, ou algas flageladas verdes, são também unicelulares e, como o nome indica, movimentam-se por meio de flagelos. Na maior parte, organismos de água doce. Tem como representante mais conhecida a euglena, que possui a capacidade de detectar presença de radiações luminosas graças a uma mancha ocular com um pigmento fotossensível. Clorofita, algas verdes. Possuem algas unimulticelulares, substância de reserva é o amido, sua parede celular é formada por celulose, o grupo ancestral das plantas terrestres. Fiofitas, algas pardas, são algas multicelulares. A laminarina é o carbonato de reserva. Sua parede celular apresenta celulose e algina. É desse grupo que se extrai a alginina. Rhodofitas, algas vermelhas, têm o corpo geralmente constituído por filamentos delicados. Estas algas são predominantemente multicelulares e também podem atingir dimensões consideráveis. Para os seres fotossintetizantes, as principais limitações do ambiente aquático são a densidade da água, a disponibilidade da luz e a salinidade. A densidade da água é importante para a sustentação dos seres vivos e, ao mesmo tempo, um fator limitante, já que os organismos, por serem mais densos que a água, tendem a afundar. Para um ser fotossintetizante, é oportuno que ele esteja próximo da superfície para captar a maior quantidade de luz possível. Para que isso aconteça, algumas algas acumulam gotículas de óleo, que compensam a sua tendência natural de afundar. Nas algas pardas, é o acúmulo de gás em vesículas que faz com que elas fiquem mais próximas à superfície. Essas vesículas são chamadas de vesículas de gás. Para resolver o problema da salinidade, alguns organismos unicelulares fotossintetizantes ducícolas, como por exemplo as euglenófitas, possuem um vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, cuja função é retirar o excesso de água que entra na célula por osmose. A importância das algas. As algas, por serem organismos autotróficos fotossintetizantes, ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos e fazem parte do fitoplâncton, servindo de alimento para o zooplâncton e outros animais. Por meio do processo fotossintético, as algas produzem de 70% a 90% do oxigênio liberado na atmosfera, garantindo o processo respiratório dos seres aeróbios de todo o planeta. Essa elevada taxa de oxigênio liberado na atmosfera é decorrente ao fato de a taxa de fotossíntese ser muito maior que a taxa de respiração. Dessa forma, as algas consomem apenas uma parte do oxigênio produzido e o excesso é eliminado para a atmosfera. As algas são muito utilizadas em várias atividades industriais e na própria alimentação humana, particularmente pelas populações orientais. Algas verdes, vermelhas e pardas são empregadas no preparo de pratos típicos e chás. Entre as algas vermelhas,
A porfira é usada como condimento em sopas industriais e é extraída do agar, polissacarídeo utilizado como meio de cultura para o cultivo de micro-organismos. Técnica empregada no estudo de eficácia de diversos medicamentos. Além disso, é usado na indústria de alimentos, em panificadoras e docerias. Também das algas vermelhas, a carragenina é extraída da parede celular e é utilizada como substância estabilizadora de alguns doces, sorvetes e bebidas lácteas. De algumas algas pardas, extrai-se da parede celular o alginato, usado na indústria de comércio e sorvetes. O alginato também é empregado nas massas de moldes dentários, muito utilizados pelos dentistas. As algas, tanto as unicelulares como as multicelulares, apresentam reprodução assexuada e sexuada. Nas algas unicelulares, a reprodução assexuada ocorre por divisão binária, como um indivíduo dando origem a dois outros. No caso das algas multicelulares, esse tipo de reprodução pode ocorrer por fragmentação do talo, como é comum nas algas filamentosas. Neste processo, o indivíduo forma células flageladas, chamadas de zooporos, que soltas se fixam a um conjunto de substrato, originando novos indivíduos. A reprodução sexuada envolve, entre outros organismos, a fusão de gametas haploides. Em algas unicelulares, cada indivíduo funciona como um gameta, e em certa fase de seu desenvolvimento, dois indivíduos se unem formando um zigoto, que sofre meiose, formando 4 células filhas. Em algas multicelulares filamentosas, algumas células transformam-se em gametas masculinos e outras em gametas femininos. Um gameta masculino pode atingir um gameta feminino através de pontes que se estabelecem entre os filamentos diferentes. O zigoto que se forma liberta-se do filamento materno e dá origem a um novo talo. Também é comum em várias espécies de algas multicelulares a ocorrência de um fenômeno chamado alternância de gerações. Durante o ciclo de vida dessas algas, alternam-se gerações de indivíduos haploides que produzem gametas e indivíduos diploides que produzem esporos. Então, segunda série do ensino médio, caso tenham alguma dúvida, me procurem na plataforma digital. Estarei de plantão toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 a meio-dia, exceto feriado. Tchau!